As maiores tragédias da história humana não vieram de bombas, armas ou guerras. Vieram de algo muito mais silencioso, profundo e devastador. A nossa própria incapacidade de enxergar o impacto das nossas escolhas. Enquanto o planeta envia sinais claros de desequilíbrio, milhões ainda acreditam que tudo isso é exagero, coincidência ou mais um verão quente. Neste documentário do Vórtice 404, você vai entender como furacões, ondas de calor, enchentes, derretimento das calotas polares e colapsos climáticos não são eventos isolados, mas partes de um grande quebra-cabeça que aponta sempre para o mesmo culpado. E não é você. Não é o cidadão comum. É um sistema inteiro construído sobre emissões desenfreadas, lucros bilionários e uma crise que cresce a cada segundo. Aqui você vai conhecer. O furacão que apagou um país da noite para o dia. O verão que transformou a Europa em um forno mortal. O gelo que derrete tão rápido que muda o nível dos mares. A enchente que devastou o Rio Grande do Sul em 2024. E o desastre invisível que está por trás de tudo isso. Esse vídeo não é sobre medo, é sobre verdade, consciência e futuro. Se você acredita que essa história precisa ser vista, então compartilhe, deixe o like e se inscreva. Informação salva vidas. Silêncio destrói gerações. A cada geração, a humanidade carrega consigo a ilusão de que domina o planeta, como se o mundo fosse uma máquina obediente que pode ser explorada sem consequências. Crescemos ouvindo que a Terra é resistente, que ela aguenta tudo, que sempre foi assim. Só que essa confiança não passa de um mito confortável, uma cortina de fumaça que esconde a realidade que poucos querem encarar. E é por isso que antes de entrar na história de hoje, eu preciso que você faça algo simples, mas extremamente importante. Se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações, porque o conteúdo que você vai ver aqui raramente é discutido de forma honesta. E você sabe como é. Informação salva vidas, mas silêncio destrói gerações. A verdade desconfortável é que algumas das piores tragédias da história humana não foram causadas por guerras, explosões nucleares ou vírus misteriosos. Muitas delas foram provocadas por algo que parece invisível, intangível, mas que muda tudo ao mesmo tempo. O desequilíbrio do clima. Um fenômeno que não ocorre sozinho, que não é natural e que não surgiu por acaso. Ele é alimentado todos os dias por ações humanas, por escolhas repetidas ao longo de décadas, por decisões tomadas em salas de reuniões fechadas, longe dos olhos da população. Enquanto isso, as consequências se espalham como rastros de pólvora, atingindo lugares onde ninguém imaginava que um desastre poderia acontecer. E talvez o ponto mais perturbador seja este. Muitas dessas tragédias poderiam ter sido evitadas. Não são acidentes imprevistos, não são catástrofes inevitáveis. São resultados diretos de comportamentos que nós mesmos fomentamos, incentivamos e normalizamos. O planeta não está apenas aquecendo, ele está reagindo. E o efeito dominó dessa reação pode ser sentido nos oceanos, nas cidades, nas florestas, nas geleiras, no clima, na saúde, na economia e, principalmente, na vida das pessoas. Durante séculos, a humanidade se acostumou a pensar que o impacto das nossas ações sempre ficaria restrito ao nosso quintal. Se uma fábrica explodisse, o problema era da fábrica. Se um rio fosse contaminado, o problema era da cidade ao lado. Se uma usina nuclear vazasse, o problema era daquela região específica. Mas hoje, nada mais é isolado. A atmosfera, que deveria funcionar como um sistema de equilíbrio, está saturada, comprimida, pressionada por gases que ultrapassaram todos os limites naturais. A camada que antes regulava o clima do planeta, como uma redoma protetora, foi transformada em um cobertor pesado, incapaz de liberar o calor acumulado. E assim, lentamente, silenciosamente, o planeta começou a ferver. Do outro lado dessa história, estão os eventos climáticos extremos que antes eram raros e hoje são parte da rotina de milhões de pessoas. Furacões que ganham força rápida demais, ondas de calor que matam silenciosamente,
geleiras que desaparecem diante dos olhos, enchentes que simplesmente quebram cidades inteiras. O que antes se chamava tragédia natural, agora passa a carregar outro nome: consequência humana. Porque a verdade é que o planeta não está em perigo. Quem está em perigo somos nós. E você vai perceber isso quando mergulhar nos próximos capítulos. Vamos revisitar eventos como o Furacão Maria em Porto Rico, a onda de calor devastadora que atingiu a Europa em 2022, o derretimento das geleiras da Groenlândia e da Antártida, as enchentes que transformaram o Rio Grande do Sul em um cenário de guerra, e muitos outros acontecimentos que só parecem distantes até o momento em que percebemos que tudo está conectado. Esses casos não são apenas histórias tristes, são alertas, são sinais de que algo está muito errado e de que estamos convivendo com uma crise que não respeita fronteiras. Mas a parte mais sombria dessa história ainda está por vir. Porque quando você observa quem realmente contribui para esse desequilíbrio, percebe que a responsabilidade não está nas pequenas ações do cotidiano, como apagar uma luz ou reciclar uma garrafa. A maior parte das emissões vem de gigantes bilionários, de indústrias que lucram justamente com o caos que ajudam a criar. E enquanto isso, o cidadão comum é incentivado a acreditar que tudo depende apenas dele. Uma distração conveniente, uma narrativa confortável para quem lucra com a destruição. É por isso que este vídeo que você está prestes a assistir não é apenas informativo. Ele é um pedido urgente de consciência. Uma tentativa de mostrar que a crise climática não é um tema distante, acadêmico ou político. É real, é agora e já está em curso. E mais do que isso, ela já está matando. Seja em ondas de calor, em enchentes, em derretimento de gelo na escassez de água, nos desastres que se repetem ano após ano. A autodestruição humana não é mais uma metáfora, é uma estatística. E antes de seguirmos, eu reforço: se você acredita que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. É assim que esse tipo de informação rompe a bolha e chega onde precisa chegar. Agora respire fundo, ajeite-se na sua cadeira e prepare-se, porque a história de hoje vai mostrar como a humanidade está empurrando a si mesma para o abismo e como, mesmo assim, ainda existe uma chance, talvez a última, de impedir que o pior aconteça. A ilusão do controle e o começo do caos. Desde os primeiros registros da civilização, o ser humano carregou consigo a arrogância de acreditar que podia moldar a natureza à sua própria vontade. E durante muito tempo, essa ilusão pareceu verdadeira. A agricultura florescia mesmo em solos exaustos. As cidades cresciam em meio a florestas derrubadas. Os rios eram desviados para alimentar indústrias cada vez maiores, e as máquinas avançavam sobre áreas que antes eram intocáveis. Cada avanço parecia confirmar a narrativa de que éramos, de fato, os donos do planeta. No entanto, enquanto essa sensação de domínio alimentava nosso orgulho, uma outra realidade se formava por baixo da superfície, silenciosa, invisível, mas extremamente perigosa. Uma realidade que começou a cobrar seu preço de maneiras que poucos imaginaram. O desequilíbrio climático, ao contrário do que muitos acreditam, não começou com grandes tragédias ou com mudanças bruscas. Ele começou com pequenas alterações na atmosfera, mudanças quase imperceptíveis nos padrões de vento, nos períodos de chuva, nas estações do ano. Mas essas pequenas mudanças, acumuladas ao longo de décadas, se transformaram em algo muito maior, como uma rachadura que começa minúscula e se espalha, até comprometer toda a estrutura. A partir do momento em que gases em excesso começaram a se acumular na atmosfera, a máquina climática do planeta, que funcionou perfeitamente durante milhões de anos, começou a apresentar falhas. E essas falhas se traduziram em eventos extremos que hoje já parecem parte do cotidiano. A humanidade acreditava ter controle, mas o planeta começou a dar sinais de que algo estava errado. Os invernos deixaram de ser previsíveis, os verões passaram a ultrapassar limites perigosos e chuvas que antes eram passageiras se transformaram em tempestades violentas.
Regiões inteiras começaram a enfrentar secas prolongadas, enquanto outras sofriam com enchentes que chegavam sem aviso. Era como se o equilíbrio que sustentava tudo tivesse sido cortado pela raiz. E mesmo assim, uma boa parte da população continuava acreditando que aquilo tudo era passageiro, apenas uma fase, um ciclo natural. Só que não era. Os cientistas tentaram alertar, apresentando dados, gráficos e projeções. Mas enquanto o conhecimento avançava, a resistência também crescia. A indústria dos combustíveis fósseis, bilionária, poderosa e extremamente influente, financiava campanhas inteiras para desacreditar a ciência. Estratégias cuidadosamente planejadas para manter a população confusa, duvidando de tudo, desacreditando de fatos concretos. Porque enquanto houvesse dúvida, os negócios continuavam. E quanto mais o tempo passava, mais o planeta acumulava danos que dificilmente poderiam ser revertidos. E foi nesse cenário de negacionismo, irresponsabilidade e lucro, a qualquer custo, que a crise climática alcançou um ponto crítico. Não foi uma explosão súbita, foi um acúmulo contínuo, um desgaste lento da estrutura que mantinha o mundo em equilíbrio. O que começou como uma alteração quase imperceptível se transformou em um ciclo violento de calor extremo, tempestades destruidoras, derretimento acelerado de geleiras e eventos que até então eram considerados impossíveis. O planeta não aguardava mais um desastre, ele já estava vivendo dentro de um. A ilusão de controle começou a ruir quando as consequências se tornaram impossíveis de ignorar. Cidades inteiras devastadas, milhares de vidas interrompidas e eventos que antes eram registrados como raros, passaram a ser descritos como recorrentes. A cada novo desastre, a ficha caía para mais pessoas. A natureza nunca esteve sob nosso domínio. Sempre foi o contrário. E agora, com o clima completamente alterado, estávamos prestes a enfrentar tragédias que não respeitam fronteiras, políticas, economias ou crenças. É nesse ponto da história que o verdadeiro caos começa a se revelar. Não como algo distante, mas como uma sombra que avança todos os dias, silenciosa e inevitável. E o mais perturbador de tudo é que o início desse caos não foi obra da natureza. Foi obra nossa. O furacão que apagou um país. Quando o furacão Maria começou a se formar no Atlântico, em 2017. Parecia apenas mais uma tempestade forte entre tantas outras que surgem todos os anos. Só que a natureza, naquele momento, estava operando com uma força que foge de qualquer padrão histórico. A temperatura das águas, elevada além do normal pelo acúmulo de calor nos oceanos, funcionou como combustível. Era como se o mar estivesse entregando energia ilimitada para aquele sistema, permitindo que ele crescesse, se expandisse e ganhasse velocidade em um ritmo assustador. Em poucos dias, Maria deixou de ser um furacão comum e se transformou em um monstro de categoria 5, capaz de destruir praticamente tudo em seu caminho. O alvo foi Porto Rico, um território que já enfrentava dificuldades estruturais sérias, mas nenhum país, por mais preparado que fosse, conseguiria resistir ao que estava prestes a acontecer. Quando Maria finalmente tocou o solo porto-riquenho, a sensação era de que o céu havia se quebrado ao meio. O vento arrancava telhados, virava carros, destruía casas inteiras como se fossem feitas de papel. Árvores, postes, barragens, estradas, tudo parecia ser arrancado por uma força que ultrapassava qualquer expectativa humana. Mas tão devastador quanto o impacto inicial foi aquilo que veio depois. O furacão não destruiu apenas estruturas, ele apagou um país. Literalmente. Em questão de horas, Porto Rico mergulhou em um apagão total que durou meses. Quase todas as linhas de transmissão foram arrancadas. Quase todas as antenas de comunicação foram derrubadas. Hospitais ficaram isolados, funcionando apenas com geradores que falhavam constantemente. Famílias inteiras ficaram sem acesso à água potável, sem como manter alimentos refrigerados, sem energia para bombas de água, ventiladores ou aparelhos essenciais para manter pessoas vivas. O caos se espalhou como uma segunda tempestade, silenciosa, letal, muito mais demorada que o furacão em si. O número oficial de mortes foi divulgado como pouco mais de 60 no início,
Mas a realidade revelada meses depois trouxe um choque profundo. Quase 3.000 pessoas perderam a vida por causa do colapso estrutural que se seguiu ao desastre. Não foram mortos pelos ventos, foram mortos pelo abandono, pela falta de assistência, pela incapacidade de um sistema inteiro de se manter em pé diante de uma crise extrema. Gente que precisava de remédios, mas não tinha onde consegui-los. Idosos que dependiam de aparelhos elétricos para sobreviver. Pessoas que simplesmente não aguentaram o calor, a falta de água, a fome e o desespero. Mas a parte mais perturbadora dessa história é a que alguns preferem ignorar. Estudos posteriores mostraram que a intensidade de Maria não foi apenas uma infeliz coincidência. A força daquele furacão foi diretamente amplificada pelo aquecimento global. As águas mais quentes alimentaram a tempestade, empurrando-a a níveis que raramente eram vistos décadas atrás. Sem a crise climática, Maria provavelmente teria sido um evento forte, mas não um destruidor de países. O furacão Maria se tornou muito mais do que um desastre natural. Ele passou a ser um símbolo, um alerta do que acontece quando o clima do planeta começa a sair de controle. Não se trata apenas de vento e chuva. Trata-se de sistemas inteiros entrando em falência. Trata-se de vidas sendo interrompidas não apenas no momento do impacto, mas nos dias, semanas e meses que seguem. Porto Rico foi apenas um dos primeiros lugares a sentir esse novo tipo de catástrofe, onde o desastre não dura horas, dura temporadas inteiras. O que aconteceu ali revelou ao mundo o que significa viver em uma era de eventos extremos. Mostrou que não é só o furacão que mata, é a falta de preparo, é a vulnerabilidade, é a soma de escolhas feitas ao longo de anos, décadas, que criam um cenário onde um único evento natural se transforma em uma tragédia nacional. E se há algo que Maria deixou claro é que, ao contrário do que muitos acreditam, os efeitos da crise climática não estão apenas começando. Eles já estão em pleno curso e ganhando força rápida demais para serem ignorados. Verão que incendiou a Europa. O verão de 2022 na Europa não foi apenas quente. Ele foi histórico, brutal, quase surreal. Desde os primeiros dias de junho, meteorologistas começaram a notar padrões que simplesmente não faziam sentido. Massas de ar quente que deveriam se dissipar estavam ficando presas sobre o continente, como se alguém tivesse apagado o vento. O solo seco, a umidade baixa e a atmosfera saturada criaram uma espécie de câmara de calor gigantesca. E conforme os dias passavam, ficava claro que aquilo não era só mais um verão intenso. Era algo completamente fora do comum. A temperatura começou a subir de forma tão rápida que até países acostumados com calor entraram em alerta máximo. Mas não foi apenas a intensidade, foi a duração. A onda de calor persistia sem dar trégua, acumulando calor no solo, nos prédios, nas cidades. As noites, que normalmente serviam para refrescar e permitir que as pessoas se recuperassem, também estavam quentes demais. Era como se o continente inteiro estivesse aprisionado dentro de um forno sem desligar. E então começou a contagem de vítimas. Não houve explosões, não houve tempestades, não houve terremotos. Houve apenas calor. Um calor silencioso, sufocante, que tirava a energia das pessoas, que afetava o coração, que agravava doenças respiratórias, que secava rios e destruía plantações. No total, mais de 61.000 pessoas perderam a vida. Não por falta de aviso, mas porque simplesmente o sistema não estava preparado para temperaturas tão extremas. Hospitais entraram em estado de emergência. Cidades inteiras ficaram sem meios adequados de resfriamento. Idosos ficaram presos em casas sem ventilação. E milhares de pessoas sofreram desidratação severa. Em algumas regiões da França, Espanha e Portugal, o calor era tão intenso que faíscas mínimas geradas por fios, máquinas agrícolas ou até pelo atrito de carros se transformavam instantaneamente em incêndios descontrolados. Hectares e mais hectares de floresta viraram cinzas em questão de minutos. Árvores explodiam com o calor, o ar se tornava inalável e cidades inteiras precisaram ser evacuadas. O céu ficou laranja, coberto de fumaça,
e o sol parecia uma lâmpada vermelha, iluminando ruínas de um futuro que ninguém imaginava que já estivesse acontecendo. Rios icônicos da Europa, como o Reno e o Tâmisa, alcançaram níveis tão baixos que embarcações ficaram presas e regiões inteiras ficaram sem acesso à água potável. A agricultura entrou em colapso em algumas áreas, destruindo safras inteiras de vinhedos, oliveiras e plantações diversas. A economia europeia, que já enfrentava desafios, agora precisava lidar com um elemento ainda pior: a imprevisibilidade climática. Mas o ponto mais perturbador do verão de 2022 não foi apenas a quantidade absurda de vítimas ou os incêndios descontrolados. Foi o fato de que cientistas descobriram rapidamente que esse evento não foi apenas improvável. Ele seria praticamente impossível sem o aquecimento global. Estudos mostraram que ondas de calor daquela magnitude se tornaram muitas vezes mais prováveis justamente por causa da concentração absurda de gases estufa na atmosfera. A Europa enfrentou uma prévia do que se tornará rotina se nada mudar. O que aconteceu naquele verão deixou claro que estamos vivendo uma nova era, onde o calor pode matar com a mesma violência de um desastre físico, só que de forma silenciosa, lenta e quase invisível. Não há como se esconder de uma onda de calor que dura semanas. Não há como fugir quando até a sombra parece quente. E o mais assustador é que esses fenômenos estão se tornando mais frequentes, mais intensos e mais longos. Para muitos especialistas, a Europa de 2022 se tornou o símbolo perfeito daquilo que a crise climática é capaz de fazer com regiões desenvolvidas, ricas e tecnologicamente avançadas. Se aquilo aconteceu ali, imagine o impacto em regiões com menos recursos. O verão que incendiou a Europa foi mais do que uma tragédia climática. Foi um aviso, um prenúncio do que está por vir, caso o mundo continue ignorando o óbvio. O calor extremo não é apenas desconfortável, ele é mortal. O derretimento que está mudando o planeta. Durante décadas, as regiões polares foram vistas como paisagens distantes, quase míticas, como se existissem fora da realidade. Eram lugares intocados, onde a vida parecia suspensa no tempo, protegida por gelo milenar que guardava histórias fósseis e registros naturais que nenhum ser humano jamais presenciaria. Só que esse gelo, que parecia eterno, começou a desaparecer diante dos olhos da ciência e, silenciosamente, diante dos olhos do mundo inteiro. O que antes levava séculos para mudar agora se transforma em questão de anos. E a velocidade dessa transformação revela algo que a humanidade insiste em subestimar. Quando a natureza reage, ela não pede permissão. Na Groenlândia, o degelo acelerado já não é mais uma previsão, mas um fato que se repete ano após ano. Aproximadamente 266 bilhões de toneladas de gelo derretem anualmente. É uma quantidade tão absurda que chega a ser difícil imaginar. Mas para ter uma noção, é como se o planeta estivesse jogando no oceano trilhões de litros de água doce, alterando a profundidade dos mares e empurrando cidades costeiras para o limite. Na Antártida, o cenário não é diferente. O continente branco, que funciona como o principal refrigerador natural do planeta, está perdendo cerca de 135 bilhões de toneladas de gelo por ano. Esse processo, que deveria durar milênios, está acontecendo diante dos nossos olhos. Que o impacto não se resume ao derretimento em si. Quando o gelo desaparece, ele leva consigo uma camada fundamental que protege o planeta. O branco da neve e das geleiras funciona como um grande espelho, refletindo a luz solar de volta ao espaço. Esse fenômeno, chamado de albedo, é uma das principais defesas da Terra contra o superaquecimento. Só que, conforme essas superfícies brancas desaparecem, dão lugar a oceanos escuros e solos expostos, que absorvem o calor em vez de refletir. Assim, o planeta esquenta ainda mais rápido. É como retirar o protetor térmico de um ambiente já quente. A consequência desse processo é devastadora. Os oceanos, cada vez mais quentes, passam a alterar suas correntes naturais. A famosa circulação termoalina, responsável por regular o clima global, fica ameaçada. Se essa corrente enfraquecer,
regiões que hoje são habitáveis podem enfrentar resfriamentos intensos ou ondas de calor ainda mais extremas. A temperatura dos mares influencia diretamente chuvas, tempestades, secas, agricultura e até abastecimento de água potável. Todo o sistema climático do planeta depende desse equilíbrio frágil. E não para por aí. O derretimento também destrói ecossistemas inteiros que dependem do gelo para sobreviver. Ursos polares, focas, pinguins e aves marinhas estão perdendo alimentos, território e suas rotas migratórias naturais. O mar se torna mais quente, mais ácido e menos capaz de sustentar a vida. Corais morrem em massa, peixes desaparecem e a cadeia alimentar marinha entra em colapso. O oceano, que sempre foi o grande pulmão do planeta, começa a falhar. Mas talvez o ponto mais inquietante seja este: o derretimento das calotas polares não é um fenômeno distante. Ele não acontece lá longe. Ele já está afetando cidades costeiras no Brasil, como Santos, Recife e Salvador, e milhares de outras ao redor do mundo. O aumento do nível do mar não é mais uma projeção futura. Ele já está em curso e ameaça diretamente milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras. Não são apenas casas que estão em risco. São hospitais, escolas, sistemas de saneamento, redes de transporte e economias inteiras. O gelo derrete hoje por conta de escolhas feitas ontem. E o que acontecerá amanhã depende da coragem que tivermos hoje. O planeta está nos avisando de todas as formas possíveis. A pergunta é: alguém está ouvindo? Estado que viu a força da água. Quando as primeiras chuvas começaram a cair no Rio Grande do Sul em 2024, ninguém imaginava que aquele seria o início de uma das maiores tragédias climáticas da história recente do Brasil. O estado já estava acostumado com períodos de chuva intensa, mas o que estava por vir não tinha precedentes. Era como se o céu tivesse rompido, liberando semanas de água em apenas alguns dias. E enquanto as nuvens escureciam o horizonte, a vida de centenas de milhares de pessoas mudava para sempre. A chuva não caía. Ela desabava, sem intervalos, sem respiro, sem misericórdia. Rios transbordaram em questão de horas, rompendo barreiras, destruindo pontes, invadindo bairros inteiros. A força da água arrastava carros, arrancava árvores, derrubava muros e submergia ruas que nunca haviam enfrentado enchentes daquele porte. E conforme a água subia, a sensação de impotência se espalhava com a mesma velocidade. Famílias inteiras ficaram presas em telhados, segurando crianças, animais, documentos, qualquer coisa que ainda representasse vida. Cidades como Canoas, Santa Maria, Porto Alegre e inúmeras outras foram transformadas em verdadeiros arquipélagos urbanos. Em alguns pontos, o nível da água ultrapassou 2 metros de altura. Em outros, ninguém conseguia ver onde terminava a rua e começava o rio. Helicópteros, barcos improvisados, jet skis e até colchões infláveis foram usados como resgate. Bombeiros e voluntários lutavam lado a lado para salvar quem ainda podia ser salvo. Mas mesmo com todos os esforços, centenas de pessoas perderam suas casas, seus bens e suas memórias. Os números eram assustadores. Mais de 360 mil pessoas foram afetadas. Mais de 20 mil precisaram abandonar suas casas imediatamente. Milhares ficaram feridas, desabrigadas ou sem qualquer estrutura para recomeçar. E enquanto o país assistia às imagens pela televisão, o mundo começava a perceber que aquele evento não era apenas uma enchente comum. Era um sintoma claro de um planeta em desequilíbrio. O Rio Grande do Sul sempre foi conhecido por seu clima variado, mas também estável. Só que estabilidade não existe mais quando o clima global entra em colapso. O ar mais quente retém mais umidade. E essa umidade, quando liberada, se transforma em tempestades violentas que simplesmente não paravam. O solo saturado não conseguia absorver mais nada. As represas chegavam ao limite, e os rios, um após o outro, quebravam recordes de volume e velocidade. Mas a tragédia não se limitou à destruição material. Ela deixou feridas emocionais profundas. Pessoas que perderam familiares, animais arrastados, idosos que permaneceram dias sem resgate,
comunidades inteiras que desapareceram sob a lama. E, como sempre, os mais vulneráveis foram os mais afetados. Famílias pobres, moradores de áreas de risco, trabalhadores que viviam em regiões sem infraestrutura adequada. A tempestade escancarou desigualdades que sempre existiram, mas que agora apareciam com toda a força. Nos dias que seguiram, ficou claro que aquilo não foi apenas um evento extremo. Foi um aviso, um alerta sobre como a crise climática está tornando desastres mais frequentes e mais intensos. Algo que antes poderia acontecer a cada 50 anos, agora acontece em intervalos cada vez menores. E a verdade é que o estado não teve tempo de se recuperar das enchentes anteriores. A cada ano, a água parece voltar com mais força, mais volume, mais violência. Os especialistas foram unânimes. Sem o aquecimento global, a tragédia teria sido muito menor. O clima extremo que inundou o Rio Grande do Sul foi alimentado pelo aumento de temperatura dos oceanos, pela umidade acumulada, pela instabilidade atmosférica e por um padrão climático que já não se ajusta mais ao que conhecíamos. A crise climática transformou chuvas comuns em armas destrutivas. O estado viu de maneira dolorosa o que significa viver em um mundo onde as fronteiras climáticas estão se desfazendo. O que aconteceu ali não foi um acidente isolado. Foi uma prévia de um futuro que já começou. E a pergunta agora é simples, mas assustadora. Quantas outras cidades brasileiras vão precisar vivenciar desastres desse nível antes que o país inteiro perceba que a mudança já está acontecendo? Os verdadeiros culpados e o desastre invisível. Quando falamos de tragédias climáticas, a maioria das pessoas imagina enchentes, ondas de calor, incêndios florestais, secas, furacões e geleiras derretendo. Mas existe um desastre ainda maior, silencioso, oculto atrás de discursos cuidadosamente construídos. Um desastre que não aparece nas imagens de desespero transmitidas pela TV, mas que está por trás de praticamente todas as catástrofes que mostramos até agora. Esse desastre atende por um nome simples, mas carregado de peso: emissões de carbono. E por mais que tentem fazer você acreditar que a culpa é sua, que tudo depende de pequenas escolhas individuais, a verdade é muito mais dura e muito mais desconfortável. Durante décadas, as grandes empresas de combustíveis fósseis, gigantes que controlam petróleo, gás natural e carvão, sabiam exatamente o que estavam fazendo com o planeta. Pesquisas internas, descobertas anos depois, mostravam que elas conheciam com precisão os efeitos catastróficos que suas emissões causariam. Elas sabiam que o clima aqueceria, que as geleiras derreteriam, que as tempestades ficariam mais violentas e que milhões de vidas estariam em risco. E mesmo assim escolheram continuar. Não por ignorância, mas por lucro. Essas corporações investiram bilhões para esconder informações, desacreditar cientistas e promover dúvidas sobre a crise climática. Elas financiaram campanhas que repetiam o mesmo discurso: não existe aquecimento global. Isso é alarmismo. É apenas um ciclo natural. Enquanto isso, suas emissões cresciam ano após ano, empurrando o planeta para um estado de colapso. Hoje, as chamadas Carbon Majors, apenas 180 empresas, são diretamente responsáveis por uma parcela gigantesca dos gases estufa lançados na atmosfera. E segundo diversos estudos, sem essas emissões, eventos como as ondas de calor mortais no Brasil, em 2010, ou o verão devastador da Europa, em 2022, seriam praticamente impossíveis. O desastre invisível não aparece no noticiário porque ele não acontece em um dia. Ele acontece todos os dias, a cada segundo, enquanto fábricas queimam combustível, usinas operam sem controle, navios cortam o oceano lançando toneladas de poluentes e gigantes do setor lucram como nunca antes. O calor acumulado na atmosfera não é fruto do acaso. Ele tem origem, história, responsáveis e consequências. Mas aqueles que mais lucram com o colapso climático são os mesmos que tentam convencer a população de que o problema é você. O problema é o canudinho. O problema é o seu banho demorado. Uma distração conveniente que esconde quem realmente deveria estar no centro dessa conversa. E enquanto isso,
O planeta se aproxima perigosamente de pontos de não retorno. A ciência estima que, se não houver uma redução drástica nas emissões, regiões inteiras podem se tornar inabitáveis, afetando colheitas, colapsando ecossistemas e provocando migrações massivas. Ondas de calor que hoje matam milhares podem, em breve, matar milhões. O derretimento do permafrost pode liberar gases ainda mais poderosos, acelerando o aquecimento. As correntes oceânicas podem desacelerar ou até parar, mudando completamente o clima de continentes inteiros. E nessa equação gigantesca, a responsabilidade individual representa apenas uma fração minúscula do problema, enquanto corporações bilionárias continuam causando danos de proporções globais. Mas existe uma verdade que essas empresas não conseguem controlar: informação. E é por isso que estudos científicos recentes, como os publicados na revista Nature, estão finalmente apontando os verdadeiros culpados. Eles mostram com clareza cirúrgica que, sem as emissões dessas corporações, cerca de 50 ondas de calor mortais poderiam ter sido evitadas nos últimos anos. Significa que milhares de vidas perdidas não foram consequência inevitável da natureza. Foram consequência de escolhas. Escolhas feitas por poucos, mas pagas por todos. O desastre invisível é, talvez, o mais perigoso de todos, porque ele não assusta com imagens dramáticas. Ele não destrói tudo de uma vez. Ele corrói. Ele desgasta. Ele transforma o planeta em uma panela de pressão, aumentando lentamente a temperatura até que desastres extremos se tornem parte do cotidiano. Porto Rico, Europa, Rio Grande do Sul, Antártida, Groenlândia. Todos esses eventos são peças de um quebra-cabeça muito maior, que aponta sempre para o mesmo ponto de origem. E enquanto uma pequena elite global continua enriquecendo com o caos climático, bilhões de pessoas enfrentam as consequências. É por isso que a crise climática não é apenas um problema ambiental. É um problema político, econômico e moral. Um espelho que reflete quem realmente controla o mundo e quem paga o preço por isso. O desastre invisível está acontecendo agora. E se nada mudar, ele não será apenas o maior desastre do planeta. Será o último. Quando se observa cada uma dessas tragédias isoladamente, o furacão que apagou um país, o verão que cozinou uma região inteira, o gelo milenar que desaparece como se nunca tivesse existido, a água que invade cidades e destrói vidas, a impressão é de que vivemos uma sucessão de desastres desconexos. Mas quando juntamos todas as peças, o desenho final revela algo muito mais profundo. Estamos testemunhando uma mudança estrutural no planeta. Uma transformação tão ampla, tão complexa e tão acelerada, que nenhuma geração anterior sequer imaginou enfrentar. E ainda assim, existe um elemento que deixa tudo ainda mais perturbador. Nada disso é apenas consequência da natureza. É consequência da humanidade. Os eventos que marcaram a história recente não são capítulos isolados de um livro sobre tragédias naturais. Eles são sintomas, sinais claros de um sistema que está falhando porque ultrapassou seus limites. A atmosfera está saturada, os oceanos estão sobrecarregados, as geleiras estão desmoronando e os padrões climáticos que existiram durante toda a nossa civilização estão desaparecendo diante dos nossos olhos. Não estamos vivendo o início da crise climática, estamos vivendo seu desenvolvimento. Ela já está em andamento, avançando com a certeza de uma maré que não recua. Mas existe uma verdade que raramente é dita e que talvez seja a mais importante de todas. O planeta não precisa da gente. Nunca precisou. Quem está em risco não é a Terra. Somos nós. Somos nós que dependemos do clima para plantar, do clima para colher, do clima para abastecer rios, mares e reservatórios. Somos nós que precisamos de estabilidade para viver em cidades, produzir energia, respirar ar puro, beber água limpa. A Terra já sobreviveria a mudanças extremas, como sempre fez ao longo de bilhões de anos. A pergunta que importa é: nós sobreviveremos? A resposta, por mais amarga que seja, depende menos do indivíduo e mais das estruturas que controlam o mundo. Porque, enquanto milhões de pessoas fazem sua parte, reciclando, reduzindo o consumo, economizando energia,
Algumas dezenas de corporações continuam emitindo e lucrando como se o planeta fosse infinito. E ele não é. Estamos vivendo uma corrida contra o tempo. Uma disputa entre o que o planeta consegue suportar e o que a humanidade insiste em exigir. E é aí que entra o papel de cada pessoa que entendeu essa história até o final. Não como alguém responsável sozinho por salvar o mundo, mas como parte de algo maior. Informação gera consciência. Consciência gera pressão. Pressão gera mudança. E ao contrário do que muitos acreditam, mudanças reais não começam em reuniões de luxo ou acordos internacionais. Elas começam quando um volume enorme de pessoas passa a enxergar o problema sem filtros, sem manipulação, sem desculpas. Começam quando a população exige soluções, em vez de aceitar explicações vazias. Começam quando a discussão deixa de ser invisível. É por isso que eventos como a COP30, apesar de suas próprias falhas e limites, ainda representam uma chance real. São momentos em que países são obrigados a encarar, cara a cara, o impacto de suas decisões. São momentos em que governos e corporações são expostos, mas nada disso funciona sem pressão popular. E nada disso acontece se as pessoas não souberem o que está realmente em risco. A verdade é simples e brutal. Ou mudamos agora, ou pagaremos um preço que nenhuma civilização pode suportar. Não existe um plano B, não existe um planeta substituto. O que existe é o que está diante de nós. Um mundo que ainda pode ser salvo, mas que está rapidamente se aproximando de um ponto sem retorno. E se você chegou até aqui, é porque entende a gravidade do momento. Entende que esse vídeo não é sobre espalhar medo, e sim sobre espalhar lucidez, sobre dar voz ao que muitos tentam esconder, sobre transformar informação em ação. Por isso, antes de encerrar, eu peço algo fundamental. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Não para inflar números, mas para ampliar a discussão. Porque é assim que esse conteúdo atravessa fronteiras digitais e chega a quem precisa ouvir. É assim que se cria consciência coletiva. É assim que se começa a pressionar quem realmente tem poder para mudar alguma coisa. A história da crise climática ainda está sendo escrita, e o final dela depende agora de cada um de nós.